Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Estamos juntos para mais um vídeo. Hoje é dia de review de um material muito pedido, muito aguardado aqui no nosso canal. É a Teologia do Novo Testamento de Howard Marshall, uma publicação da editora Vida Nova. Gente, eu fiz a leitura capa a capa desse material e um material que me agradou muito, porque é um material que traz sim uma profundidade com relação ao Novo Testamento, né, os estudos teológicos do Novo Testamento, mas também traz assim uma linguagem que não é tão difícil de se compreender, e a gente vai mostrar para vocês algumas coisas desse material. Material capa brochura, né? Vou deixar na descrição o link, caso vocês queiram adquirir, que tem algumas informações, né? Olha só, um material que recebeu uma premiação em 2005, né? Lá na Associação dos Editores Cristãos dos Estados Unidos, como uma das ótimas obras de referência. Então, um material que, olha, é um presente para nós aqui no Brasil. O Howard Marshall trazendo aí a teologia do Novo Testamento, diversos testemunhos, um só evangelho. Bom, deixa o seu like, deixa aí o seu comentário, o que você achou desse vídeo. A gente vai agora para o review, trazendo nos mínimos detalhes o conteúdo desse material. Bom, então aqui a gente tem uma primeira folha de rosto, a segunda folha de rosto, ficha catalográfica, que tem uma dedicatória. A gente tem um sumário, é um material que trabalha dentro de 6 partes. Então a gente tem a primeira parte, uma introdução, a segunda parte, Jesus, os Evangelhos Sinóticos e Atos. Então vai trazer aqui cada um deles e depois aqui faz uma análise geral. Parte 3, as Epístolas Paulinas, então vai trabalhando livro por livro. Parte 4, a literatura joanina, então ele organizou dessa forma. Ele pegou todos os escritos de João e colocou nessa parte 4. Então a gente vai ter o Evangelho de João, as Epístolas e Apocalipse. Depois ele traz uma comparação ele traz uma unidade. Eu vou explicar depois como funciona. Parte 5, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro e Judas. Tá? E a última parte é a conclusão, que é onde que ele vai fortalecer a questão da diversidade e unidade no Novo Testamento. Depois tem uma bibliografia e sugestão de leitura. São mais ou menos aí 655 páginas nesse material. A gente tem um prefácio. Então aqui ele vai falar o objetivo dele. Adotei, no entanto, uma abordagem diferente. Deixei cada livro do Novo Testamento falar por si mesmo e não procurei apresentar uma espécie de síntese de suas doutrinas. Então o aspecto analítico dele aqui é bíblico mesmo, tá? Tem aqui o Howard Marshall. Parte 1, introdução. Essa parte 1, gente, ele traz aqui um estudo muito legal, que é ensinando a gente a fazer teologia do Novo Testamento. Então ele traz aqui o método, né? Então olha só, como é organizado esse material. O conteúdo, a gente tem aqui um subtópico e abaixo a gente tem notas, tá? Que são notas muitas das vezes de citações, afirmações de ideias. Então aqui ele traz já um desenvolvimento sobre o cânon, né, bíblico do Novo Testamento. E aí que é interessante, ele vai trazer nesse material um estudo muito interessante, te ensinando a fazer teologia do Novo Testamento, mas apresentando o método correto de se fazer teologia do Novo Testamento, que é o próprio Novo Testamento, não negligenciando, olha só, a parte histórica, a parte cultural. Então ele cita aqui várias pessoas, né, que fizeram teologia do Novo Testamento. Ele traz aqui um breve resumo, mas ele coloca a ótica correta de se fazer teologia do Novo Testamento. Olha só, a conclusão de tudo que dissemos até aqui é que a tarefa inicial de uma teologia do Novo Testamento consiste em fazer uma compilação das teologias que se presumem expressas em vários documentos. Então é trazer a diversidade teológica, fortalecendo a unidade. Gente, aprendi muito nessa parte, viu? Particularmente me ajudou muito. Aqui ele traz, olha só, organização, organizando o material, como organizar a teologia do Novo Testamento. Ele cita a importância do Antigo Testamento também. Novo Testamento e missão. Então, trazendo aqui uma explicação muito interessante.
Então ele vai trabalhando dessa forma, o Novo Testamento como parte da Bíblia. Ele gasta aqui exatamente, deixa eu chegar aqui mais no final, ele vai gastar aqui 44 páginas para trabalhar isso, ensinando a gente a fazer a teologia do Novo Testamento dentro do método correto, dentro da Bíblia. A partir da parte 2, aí a gente já entra na teologia do Novo Testamento propriamente dita. Ele vai desenvolver a teologia do Novo Testamento, começando pelos evangelhos sinóticos, né? Jesus, os evangelhos sinóticos e Atos. Então, olha só, não há parte alguma da teologia do Novo Testamento cujo estudo seja simples. No entanto, a teologia dos evangelhos é particularmente complexa, uma vez que seus estudos encontram-se cercados de uma série de problemas sobrepostos, né? Com relação às fontes dos evangelhos, né? Ele vai trabalhar um pouquinho sobre isso. Os evangelhos e Jesus. Então, percebe que esses tópicos, subtópicos aqui, a gente não encontra lá no índice, né? Mas esses subtópicos aqui, eles ajudam a gente a compreender o material. Então, olha só, ele traz aqui primeiro uma análise geral, e aí depois ele entra evangelho por evangelho, ele vai seguir uma ordem uma ordem cronológica de escrita, tá? E não a ordem canônica, ele até explica isso aqui. Então ele começa primeiro por Marcos, que, no entender dele e da maioria dos teólogos estudiosos, foi o primeiro evangelho a ser escrito. Então ele traz aqui os aspectos teológicos. O que a teologia bíblica faz? Ela analisa o livro dentro de uma ótica teológica, doutrinária, retirando aquilo que esse livro vai trabalhar. Então, ele traz aqui primeiro um resumo, ele vai fazer assim com todos, e em seguida ele vai trabalhando a narrativa teológica de cada livro. Então ele faz isso aqui, por exemplo, em Marcos. Como é que ele vai fazer? Ele vai trazer alguns aspectos da teologia do livro. Então, por exemplo, uma síntese da mensagem. Ele vai trazer aquilo que é de importante, né? E ele sempre vai enumerando, ó. Em primeiro, o reino é considerado como algo no qual as pessoas possam entrar. Segundo, o reino é visto como algo futuro que está por vir. Terceiro, pode-se dizer que o reino pertence a certas pessoas, no sentido que essas pessoas estão destinadas a se tornar parte do reino. Em quarto, existe um ministério. E assim ele vai trabalhando, tá? A missão na Galileia, Jesus e as multidões. Então ele vai desenvolvendo toda essa narrativa teológica, caminhando capítulo por capítulo. Aqui ele está em Marcos 11, ó, os confrontos em Jerusalém. Depois Marcos 12, aqui citando, né, a ceia, a Páscoa, a crucificação, sepultamento, enfim. E aí, ao final de cada relato teológico, ele vai trabalhar os temas teológicos que são desenvolvidos em cada livro. Tá bom? Como isso funciona? Como podemos caracterizar a teologia do Evangelho de Marcos? Apresentei o material sob forma de uma história, ou melhor, como uma análise dessa narrativa com a finalidade de levantar os principais elementos da trama. E aí ele vai trabalhando, né? Como? Sempre ele coloca cada assunto, assim como ele fez lá no relato, no relato teológico, aqui nos temas teológicos também ele coloca em negrito os temas. Por exemplo, Reino de Deus. Então aqui ele fala, aos que responderam o chamado para o discipulado foi revelado o segredo do reino. Quem é Jesus? Aí ele coloca, ele vai enumerando, Cristo. Tudo isso é trabalhado no livro. Aqui tem notas, né? Uma letra menor, essas são as notas relacionadas a alguns assuntos. Sempre tem uma referência, tá? Então provavelmente a natureza multifacetada do segredo requeira uma explicação complexa e não um caráter simplificado. Tem o número 29 aqui, te leva uma nota abaixo explicando. Então aqui a gente tem quem é Cristo, quem é Jesus? Cristo, tá vendo? Ele traz, né, seguindo, ó, Filho do Homem, né, que é outro termo utilizado, né? Os milagres, tá aqui uma explicação. O futuro do reino e o Messias, então ele vai desenvolvendo, e aí ele traz ao final a conclusão, e ele sempre traz aqui dentro de uma síntese alguns pontos com relação ao que foi trabalhado no livro, o objetivo do livro e os temas, além do relato teológico de cada livro, tá bom? Então, capítulo 4, ele vai fazer a mesma coisa em Mateus, segue o mesmo princípio. Em seguida, a nossa análise do Evangelho de Marcos convém que passemos ao estudo do Evangelho de Mateus em vez de Lucas, sob vários aspectos. Mateus guarda uma semelhança maior com Marcos do que Lucas.
Este é menos vinculado ao texto e estrutura de Marcos, pois seu autor o situou dentro de um contexto mais amplo na história do cristianismo. Mateus segue uma perspectiva mais voltada ao pensamento judeu, tá vendo? Então ele vai desenvolvendo aqui, já na síntese no início aqui, ele já traz um resumo, e abaixo a gente tem a narrativa teológica do livro, seguindo a mesma forma que a gente encontrou no livro de Marcos, tá bom? Vamos caminhar aqui, né? Não vou mostrar tudo que o material possui, senão o review vai ficar muito longo. A gente já está aí com 10 minutos de review, vamos passar um pouquinho para frente. Lucas e Atos é o capítulo 5, por quê? Porque Atos foi escrito por Lucas, então ele colocou os dois aqui no mesmo capítulo. Ele começa primeiro com a narrativa teológica de Lucas, né? Traz aqui um relato, um resumo, e aí ele vai seguindo, olha só. Gente, ele vai seguindo capítulo por capítulo. E tudo isso é descrito aqui em negrito, tá bom? Então, abertura, capítulo 1 e 2. Jesus na Galiléia, Lucas 3 ao Lucas 9. Pregando o caminho de Jerusalém, Lucas 9 ao 19. Então ele vai seguindo em ordem canônica mesmo, essa narrativa teológica, trazendo os aspectos teológicos aqui. Paixão e ressurreição. Ao final de todo essa narrativa teológica, ele traz os temas teológicos. Ele faz isso com todos os livros. Então a gente tem história, evangelho, Deus, seu propósito, salvação, tá? Ele vai seguindo até a conclusão, e aí a conclusão segue aquela síntese, ele coloca 8 pontos também, assim como Marcos. Capítulo 6 traz a continuação, e agora ele vai entrar na narrativa teológica de Lucas, parte 2. E evidentemente que ele traz uma transição de Lucas para Atos, porque a partir de agora ele vai desenvolver Atos. E ele vai fazer essa transição, olha só, Atos acrescenta a narrativa. Em primeiro lugar, explora mais extensamente o que acontece quando Paulo entra em contato com os gentios, o desenvolvimento da igreja, como a igreja aplicou a teologia, né, de Cristo. Então ele vai desenvolvendo assim os temas teológicos da mesma forma. Então isso é muito importante a gente parar para analisar. E aí ele finaliza aqui na página 182, a parte 2. Parte 3, as epístolas paulinas. Então agora ele vai entrar na parte das epístolas de Paulo. E ele começa por Gálatas. É a primeira carta de Paulo, canonicamente falando, na Bíblia? Não, a primeira é Romanos. Mas ele começa por Gálatas porque ele entende que Gálatas foi escrito primeiro. Como ele segue uma parte cronológica também, então ele começa por Gálatas porque ele sabe que todo pensamento teológico requer um segmento contínuo, né? Então ele traz aqui a questão a controvérsia por trás de Gálatas, que é a questão de quem seriam os Gálatas. Ele traz aqui um estudo e a sua conclusão, né? A gente tem talvez 2 povos aí que poderiam ser os Gálatas, enfim, grupos de igreja. Aí eu recomendo você ler o material. A narrativa teológica vai seguindo da mesma forma. A exposição de Paulo sobre o Evangelho, Gálatas 2 ao 14, Gálatas 2, 14 a 6, 18. Então trazendo aqui a ênfase, né? Muito interessante também. E os temas teológicos, né? A história da salvação e o Evangelho, traz um estudo. A teologia de Paulo, dessa maneira, opera dentro de um esquema da era antiga e nova, em que a nova era é suscitada pela vinda de Cristo, que torna uma realidade para as pessoas que creem em Cristo. Essa teologia extrai material das escrituras judaicas e trata dos problemas que são levantados no contexto judaico. Muito top, né? Aí ele finaliza Gálatas e entra nas epístolas aos Tessalonicenses. Então ele começa com 1 Tessalonicenses, faz da mesma forma, e depois 2 Tessalonicenses, desenvolve, né, tudo bonitinho, da forma que a gente já mostrou, o caráter da teologia, e aí ele já encerra e parte para o capítulo 10, a primeira epístola aos Coríntios. Está seguindo a ordem onde os livros foram escritos por Paulo, né? Não da forma que está na Bíblia. Então ele faz a mesma coisa com 1 Coríntios, traz aqui pontos importantes, né, com relação à teologia presente em 1 Coríntios. Aliás,
Nas cartas de Paulo a Coríntios, que ele começa com 1 Coríntios, depois 2 Coríntios, traz aqui, olha só. 2 Coríntios é uma epístola intensamente pastoral. Ela revela em grande parte a relação de Paulo com a congregação e suas circunstâncias pessoais, sendo os dois pontos fundamentalmente ou firmemente entrelaçados. Então traz da mesma forma também, tá bom? Epístola aos Romanos é uma epístola muito importante mesmo. E eu sempre enumerei aqui, porque aqui eu identifiquei o viés teológico do Harold Marshall, né? Aqui ele vai trabalhar um tema, né, e traz a narrativa teológica, trabalhando aqui um pouquinho de Romanos. A falta de arrependimento conduzirá ao julgamento divino quando as pessoas serão recompensadas, dependendo das escolhas. Se buscaram recompensa oferecidas por Deus ao fazerem o bem ou seguir os seus próprios caminhos. A escolha, ele enfatizando a escolha. Aqui eu já comecei a identificar a perspectiva teológica dele, né? Mas enfim, eu já até fiz um vídeo que está aqui no canal onde eu mostrei que Harold Marshall ele vai seguir a linha arminiana. Olha só, comentando aqui a perspectiva teológica de Romanos 9 a 11, né? A narrativa teológica, a gente tem aqui, ó, claramente, portanto, o autor não pensa em termos de uma predeterminação por Deus limitando o número daqueles que serão salvos, embora a salvação ainda permaneça dependente da iniciativa de Deus. Em segundo lugar, ele enfatiza quão vital o evangelho seja pregado para dar às pessoas a oportunidade de crer. A fé vem como consequência do ato de ouvir a mensagem, mas é possível ouvir e não crer. Os judeus ouviram, mas no geral não creram. Interessante, né? Então aqui eu fiz algumas marcações mostrando que, de fato, Harold Marshall segue a linha arminiana. Então aqui, por exemplo, né, a liberdade do crente não é liberdade no sentido de permissão ou autorização de fazer o que lhe convém. Antes é uma libertação do poder do pecado de forma que o fiel tenha o potencial de se tornar obediente. Então aqui nessa parte, aqui, já na ênfase teológica, nos termos teológicos, né, aqui a gente tem, olha só, uma explicação. E ele traz, né, que ele não concorda com a predestinação calvinista, ou a eleição calvinista, né? Ele traz aqui uma explicação seguindo a linha arminiana. Eu vou deixar até na descrição do vídeo, desse vídeo, o outro vídeo que eu falei um pouco sobre a linha teológica, na parte soteriológica, onde Harold Marshall vai seguir, tá bom? Então aqui a gente já entra na conclusão. Ele faz a mesma coisa com Filipenses, depois Filemon, tem várias marcações que eu fiz, Colossenses é o capítulo 15, em seguida Efésios, então ele traz aqui um resumão, depois a narrativa teológica, como são cartas menores, né? Judeus, gentios, salvação e reconciliação, Efésios 2. E aí os temas teológicos, sempre em negrito, quais são esses temas. As epístolas pastorais é o capítulo 17, né? Então ele vai trazer aqui primeiro a narrativa de Tito e os temas teológicos também. Em seguida, aliás, a segunda epístola a Timóteo, temas teológicos, ele fez também com 1 Timóteo. Olha só, várias marcações. E ele vai desenvolvendo ponto a ponto. Gente, é um material que se aprofunda e mantém uma linguagem bem assim, de fácil entendimento. E aí o capítulo 18, a teologia das epístolas paulinas. Ele faz um resumo e também traz a unidade dentro de um tema central da teologia de Paulo. Então aqui a gente tem a teologia de Paulo condensada, resumida, onde ele vai colocar vários aspectos concernentes à teologia, tudo que foi abordado nas epístolas, nas cartas pastorais, agora ele faz uma unidade. Então, isso é muito legal, ele gasta várias páginas para poder trabalhar isso, eu achei bem legal também. Aí tem aqui as cartas posteriores, né, as últimas cartas, e a conclusão, né, onde ele traz aí o resumo de tudo isso. E aí, capítulo 19 também liga a teologia de Paulo aos evangelhos sinóticos e Atos, porque o intuito dele é trazer unidade teológica dentro do Novo Testamento. A partir da parte 4, a gente tem a literatura joanina. Então ele vai começar com o Evangelho de João. Começa aqui com a narrativa teológica.
seguindo o mesmo padrão. E depois ele vai desenvolvendo, olha só, os temas teológicos, toda a estrutura do Evangelho de João. Como não é um evangelho sinótico, é um evangelho que tem muitas diferenças dos sinóticos, ele também traz um pouquinho dessa explicação. E no final tem uma conclusão. Capítulo 21, as epístolas de João. Então ele vai trabalhar também da mesma forma, 1ª, 2ª e 3ª João. Traz a conclusão. E o Apocalipse de João no capítulo 22, trabalhando da mesma forma. Não consegui identificar a linha escatológica dele de uma forma explícita, mas implicitamente falando, como ele sempre cita a igreja presente aqui no livro de Apocalipse, ao que parece ele é um pré-milenista histórico, ou um amilenista. Ele não é dispensacionalista. Até porque, em outras passagens, principalmente nas cartas de Paulo, ele não faz distinção entre Israel e igreja, ele considera como um povo, tá bom? Então, é o que eu identifiquei aí através da leitura. Estou trazendo um resumo daquilo que eu li para vocês, não dá para mostrar tudo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Capítulo 24, João, os evangelhos sinóticos, Atos e Paulo. Então ele vai trazer de novo aquela unidade. Pega tudo que foi trabalhado anteriormente e traz uma unidade com os escritos de João. Isso é muito legal, gente. Faz assim ter uma visão unitária do Novo Testamento. Tudo que os outros trabalharam, que ele também vai trabalhar. Então, olha só. Paulo e João ensinam a universalidade da oferta da salvação e a suficiência da obra de Cristo por toda a humanidade. Ambos afirmam que Deus e Cristo são completamente um em seu propósito de salvar. Eles reconhecem que nem todos os que ouvem responderão à oferta com fé. Igualmente, os autores indicam que a salvação resulta completamente da iniciativa de Deus a enviar Cristo e ao mandar aos seus seguidores irem proclamarem as boas novas, os seres humanos nada podem contribuir para a sua salvação, e a única obra, que lhes é exigida não é uma obra, mas a fé. É top, né? Então, perspectiva bem arminiana. Parte 5, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro e Judas. Então ele colocou aqui as epístolas gerais no final. Ele traz primeiro Hebreus, da mesma forma, do mesmo aspecto, trabalha da mesma forma. Primeiro ele traz a narrativa teológica e depois os temas teológicos. E aí a gente já tem Tiago, capítulo 26, a gente tem Tiago. Então aqui, olha só, a estrutura da teologia de Hebreus é estabelecida pelo uso que o autor faz da continuidade dos contrastes entre a antiga e a nova aliança com o intuito de moldar sua exposição sobre a superioridade da última em seu próprio tempo. O tema principal é a obsolência da antiga aliança e a sua substituição pela nova, fato que torna inconcebível que os cristãos quisessem abandonar sua carreira de fé. Os elementos da teologia são, ele traz aqui esses elementos, assim como ele faz com todos os livros, lembrando que a análise dele é bem clara. Então aqui agora o Tiago, depois 1ª Pedro, em seguida ele vai trazer Judas, no capítulo 28. Capítulo 29, a 2ª epístola de Pedro. Capítulo 30, ele vai fazer de novo Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, Judas, no Novo Testamento, com o intuito de pegar tudo que foi trabalhado antes e agora fazer uma unidade. Esse é o foco do Harold Marshall com esses capítulos. Gente, isso aqui é muito legal, muito interessante mesmo, tá bom? Parte 6, ele traz uma conclusão, e aí ele explica que o propósito desse livro foi oferecer uma apresentação da teologia do Novo Testamento de uma forma que se fizesse justiça a 4 preocupações principais. 1. Acreditar ser essencial abordar os textos do Novo Testamento como partes das escrituras canônicas. 2. Determinar a atividade teológica dentro do Novo Testamento. 3. Começar com o exame da teologia, trazendo automaticamente cada aspecto teológico do livro. E 4, a preocupação de trazer os vários textos e visar uma unidade teológica dentro do Novo Testamento, tá bom? Então ele vai seguindo, aí ele vai desenvolvendo a questão, algumas questões com relação à continuidade do que ele abordou e a unidade do Novo Testamento. Finaliza com uma bibliografia de cada um dos capítulos. E aí nós encerramos o conteúdo dessa obra
maravilhosa. E ainda tem aqui algumas indicações da editora Vida Nova, na introdução ao Novo Testamento, do Carson, Teologia do Novo Testamento, do Leon Morris. E aí, um livro aí, Merece Confiança, o Novo Testamento, do Bruce. Gente, material show de bola, Teologia do Novo Testamento, diversos testemunhos do Só Evangelho, editora Vida Nova. Que Deus abençoe vocês e até um próximo review, se Deus assim permitir.